Olá pessoal, estamos aqui novamente para tratar de um assunto muito interessante. Ultimamente eu tenho lido, não é, devagar, para fazer uma compreensão mais aprofundada, o livro Céu e Inferno, né? Um dos cinco livros que compõem a codificação. E me chamou muita atenção, até talvez pela minha profissão, embora não seja a minha área, não é? O capítulo 7 que fala sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, né, ele trata de 4 temas específicos. O primeiro é a carne fraca, né, que fala que os espíritos, né, quando encarnam, a maioria deles, né, uma grande parte, claro, dentre eles nós também estamos incluídos, né, eles por vezes tropeçam, não é, nas provas que escolheram ou nas expiações, não é? Quando as provas não são cumpridas, você vem de outra forma que se chama expiação. Ou seja, você vai tentar consertar aquilo que você não conseguiu fazer, por vários motivos, não é? Um deles é o esquecimento, não é? Outro é o ambiente que o espírito vive, não é? Enfim, e outro é o livre-arbítrio, que o próprio espírito, não é? Ele pode se valer e não conseguir terminar aquelas provas que ele escolheu, não é, para tentar um crescimento espiritual, não é, mais adequado. Pois bem, o primeiro tópico é esse: a carne é fraca. O segundo são os princípios da doutrina espírita em relação às penas futuras, não é? Aquelas em que o espírito, quando retorna, eles efetivamente eles levam, não é, uma bagagem do que eles deixaram na Terra. É como se fosse uma revisão, vamos pensar assim, né? Uma revisão daquilo, né? Um contexto, uma prestação de conta, não é? Isso pode ter afetado ele de várias maneiras. E, não obstante, né? Quando se trata de penas futuras, é apenas para esclarecer, não é? É, 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 é como a gente pensar o seguinte, que as almas, né, os espíritos, né, depois da morte, eles se encontram em tais condições, ou seja, voltam, né, para prestar conta, entre aspas, né, com a morte claro, do corpo. Não é verdade? Bom, até aí não tem nada de mais. Nós já escutamos isso várias vezes, né? Há espíritos, por exemplo, que escolhem determinada prova, não é? E às vezes até na gestação, tá? Ele desiste da prova, né? Às vezes acontece certos abortos ou coisa parecida. Mas o que é mais interessante nesse tópico, entendeu? É quando se fala do Código Penal da vida futura, que é o terceiro tópico. E, na verdade, ele fala do futuro da alma, né? Entendeu? Ele diz que isso é uma lei do futuro da alma. E ele estabelece os pontos, não é, em que esse Código Penal, não o Código Penal como nós estamos acostumados a escutar, por exemplo, um júri, né? Alguém mata alguém fere alguém, não, mas não deixa de ser, não é, um meio de conduta para os espíritos, não é? Então, se é um Código Penal, então está relacionado ao quê? Por óbvio, às penas, não é? E, segundo o livro Céu e Inferno, na montagem da codificação espírita, ele faz uma divisão muito interessante. E essa divisão, ela é um pouco longa, né? Mas ela nos faz pensar, não é, que nós precisamos modificar a nossa maneira de ser para que nós não caiamos nessas situações. Porque uma prova não cumprida por desleixo do espírito, tá? Pela ocasião, pela mudança de situação, ela vem de outra maneira, né? Cada vez que você não cumpre uma prova em que você descuidou de fazê-lo, ela parece-me que aumenta um pouco mais. Por isso que o livro Céu e Inferno,
Ele faz essa divisão. E nós vamos falar aqui, né? Não dá para falar tudo, né, nesse pouco tempo, mas nós vamos falar aqui sobre algumas delas, né? Em sequência, eu estou pensando até fazer, né, talvez 2 partes dessa gravação, para que a gente possa entender essa essência. Veja bem, então vamos pegar aqui uma colinha, né, para que a gente possa ler o primeiro tópico e entender. No Código Penal da vida futura, ó, futura, não é presente, é futura, não é? Ele diz o seguinte, no item 1, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual, não é, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Prossegue. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de pureza ou impureza. O que é que ele está querendo dizer? Aquilo que ele não conseguiu corrigir na vida corporal, então, o codificador quis dizer o seguinte: quando nós encarnamos, efetivamente, nós temos um propósito, não é? Nós encarnamos com algumas provas e que, ajustadas no plano espiritual, nós tentaremos cumpri-las integralmente. Se porventura nós nos desviarmos desse acerto moral, não é? Nós teremos uma penalidade futura. É por isso que ele diz, feliz, o seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ou seja, ou ele conseguiu atingir o seu objetivo, não é? Aí nós estamos diante da pureza, ou do contrário, ele foi impuro, ou seja, ele se desviou. E não se assustem. Por quê? Porque é comum o desvio. Esse livre-arbítrio que Deus deu a cada um de nós, espíritos encarnados, não é? E eu, certa vez, estava escutando Haroldo Dutra, né? Ele fazendo uma digressão sobre as pérolas do espiritismo. Isso é um vídeo muito interessante. É um pouco longo, né? Mas aí você vai se entusiasmando e vai terminando assistindo tudo. Ele diz que nós somos absolutamente, ele não está errado, não é? Até porque isso nós já vimos, né? Nós, por termos o livre-arbítrio, nós costumamos errar. E muito. Não é? Você imagine se nós não tivéssemos a doutrina espírita, que nos explica que nós estamos num vaso carnal, e dentro desse vaso carnal existe um espírito que prometeu cumprir uma série de condições. E que se ele não cumprir, essas condições serão consideradas imperfeições. Porque ele se desviou, não é? Ele saiu do lado da pureza. E é por isso que volta com expiações. Não é? Pediu para ser rico, veio rico, né? Mas não ajudou ninguém, né? Enfim, foi uma pessoa arrogante, coisa que não é tão difícil, né, de a gente encontrar. Uma pessoa arrogante, não é? O patrimônio, que não é nenhum mal, mas desde que você consiga fazer alguma coisa por tantos outros que estão à deriva, esperando por uma ajuda, você nada fez, continuou rico, continuou arrogante, continuou sem ajudar ninguém, não é? Sem sequer pensar. Então vocês imaginam para essas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, que ainda é pequeno, né? O conhecimento espírita, ele é quase que interminável. Se nós todos vamos chegar à angelitude, não é? Imagine o quanto nós temos que aprender ainda, quantas encarnações vamos precisar. Pois bem, esse é o primeiro tópico. Por isso que as provas, quando não são cumpridas por vários motivos, elas se transformam em expiações. Mas por quê? Porque nós efetivamente, né, sofremos com a imperfeição? Porque nós não estamos ainda preparados para nos conscientizar. Por isso que eu digo a doutrina espírita, eu e tantos outros, né, e os senhores já ouviram falar isso. A doutrina espírita, não é?
ela é um fio condutor para que nós encarnados percebamos que diz, bom, eu sei que aqui dentro desse vaso carnal existe um espírito. Eu sei que eu tenho um livre-arbítrio. Eu também sei, mas não me recordo. Eu sei que eu fiz, vamos chamar assim, de promessas para cumprir nessa encarnação. Mas como eu não me lembro, né, então eu preciso fazer o que o Cristo efetivamente fez. Então, se eu não posso me recordar daquilo que eu prometi, às vezes algumas pessoas se recordam, né? No desdobramento, ou seja, no sono, né? Os irmãos espirituais, o nosso anjo da guarda, né? Nos avisam, né? De maneira sutil, às vezes nós recordamos de alguma coisa, tal. Às vezes um colega espírita, né? Nos alerta para determinados fatores, né? Na verdade são desvios, vamos chamar assim. E às vezes nós, não é, seguimos, não seguimos, né? Entendeu? Às vezes passamos por várias tribulações e não vamos numa casa espírita, né? Tem gente que acha porque vai na casa espírita, que está na casa espírita, que não precisa, por exemplo, de um atendimento fraterno, de um passe ou coisa parecida. Então, essas impurezas que o livro fala, não é, são esses erros que nós não conseguimos consertar. Então, nós voltamos com a mesma imperfeição. É o exemplo que eu falei. Você solicitou no plano espiritual que queria ser uma pessoa de posse e tal, para poder ajudar as pessoas, inclusive ajudar fulano e fulano que você vai encontrar como parente, vai encarnar numa família assim, enfim. E você não conseguiu fazer isso. Você pode dizer, mas será que todo mundo, por exemplo, sofre imperfeições porque não conhece a doutrina espírita? Não. Não, porque em algum momento, independente da sua religião, qualquer que seja ela, todas conduzem ao facho de luz que se chama Jesus. Jesus é o tutorial, é Ele que nos guia, né? É Ele que nós devemos seguir. O que é um tutorial? Não é? O tutor é aquele que guarnece o tutelado, aquele que precisa de uma mão, né? Ultimamente o pessoal está chamando o quê? De bengalas, né? Está precisando de bengalas para caminhar. Então, de qualquer modo, há uma possibilidade, independente de você, não é, colher-se a si próprio e tentar modificar, ou ser espírita, ou espiritista, ou simpatizante, ou algo nesse sentido, né? Sendo cristão de um modo geral, né? Não interessa a religião que você professa, há sempre uma possibilidade de você, bom, eu não me lembro do que eu prometi, mas eu vou tentar fazer o mínimo possível para eu sair dessa encarnação com alguma perfeição, não uma perfeição graduada a espíritos de alta estirpe, não, a perfeição de ser útil a outros. É um bom começo. A perfeição de ser mais amigo. A perfeição de modificar o seu jeito de proceder. Se você está pensando nisso agora, de que essas imperfeições que você pode retornar com ela para o plano espiritual, é por isso que no começo desse capítulo 7, ele diz, a carne é fraca. Aí ele fala da intolerância, da cólera, da arrogância, da riqueza. Fatores que nos levam a continuar na imperfeição. Porque é bom que nós lembremos, não é? Isso não precisa ser espírita, que nós estamos numa trajetória, na ascensão. Nós não retroagimos, claro, né? Senão nós voltaríamos ao que? Os vegetais. Não é? Nós somos seres inteligentes. Mas nós precisamos progredir. Há uma estagnação, não há um retrocesso, é diferente. Você pode parar no tempo e passar vários milhões de anos. Não é? A própria espiritualidade já nos diz que
o planeta Terra absorve 21 bilhões, pode absorver 21 bilhões de seres. Mas se nós considerarmos que nós temos o triplo esperando para reencarnar, então se nós perdermos essa oportunidade, não vai demorar muito, né? Para que nós voltemos. Então, se eu não sei o que eu devo fazer, então eu faça o mais adequado, o mais justo. Não é? O mais justo é praticar o bem. É perdoar. É ser mais tolerante. Tolerante e benevolente com os erros alheios. Porque você não está em condições de lembrar. Pode ser até que você seja um espírita com condições mais avançadas, né, de ter um contato e perceber o seu estado de acerto ou de erros, mas a grande maioria, como nós somos médios, não é? Isso daqui a um certo tempo, sabe-se lá quantos milhões de anos, isso vai ser uma comunicação entre os dois planos, vai ser algo fácil de se fazer, não é? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ser mais caridoso. Eu já falei aqui outras vezes que não é a caridade da ajuda simples. É a caridade, inclusive, com você mesmo. Você diminuir os seus excessos. Quantas pessoas nesse momento que me escutam, né, e outros que vão me escutar depois, e aqui nós não estamos preocupados, né, com a quantidade de pessoas que estão nos escutando agora, né? Essa mensagem ficará, sabe-se lá por quanto tempo, né? Ela vai estar na nuvem, como já está sendo transmitida. Enquanto eu a gravo agora, né, eu transmito para outros locais. E principalmente para a espiritualidade, que quer queira, quer não, está aqui conosco. Sempre estará. Se a prática do bem vem primeiro, então todas as consequências de quem pratica o bem é se sentir bem. Às vezes, e eu posso estar falando agora, eu acho que sim, não é? A intuição às vezes me toca com suavidade a mente. Pode ser que você que está me escutando agora, não é, já esteja pensando que é preciso mudar algo. Não existe ninguém no planeta Terra que não seja necessitado e que precise modificar algo. A personalidade, que é um atributo inerente do ser, não é? Mas é do espírito. Ela pode ser modificada. Pode ser modificada. De tanto se tentar modificar, você modifica-se. Agora, se você não tentar. É isso que a primeira parte do Código Penal da Vida Futura nos fala. Ou você corrige os seus erros na vida corporal. Veja que o codificador ele fala vida corporal. As imperfeições devem ser corrigidas na vida corporal, sob pena de se transformarem em imperfeições. Então, você já pensou o que está certo ou o que está errado na sua vida? Eu acho muito interessante, por exemplo, você diz, eu tenho inimigos, todos nós temos. Não é? Você pode dizer o seguinte, bom, eu não sou inimigo dele. Ele é que é meu inimigo, então o problema é dele. É dele. Por outro lado, vem aquela história, será que você teria condições de dizer isso a ele?
Meu amigo, por que você tem raiva de mim? O que foi que eu lhe fiz? Porque até entre os espíritas existem inimigos. Principalmente quando alguns colegas acham que essa doutrina, ela recepciona a imperfeição, olha aí o tópico de novo, a imperfeição corporal da autoestima, da autopromoção. Como se você fosse espírita, você estivesse um degrau a mais do que os outros. Quantas irmãs-dulces, né? Teresas de Calcutá, não foram espíritas, foram cristãs e praticaram atos que alguns de nós espíritas sequer teria coragem de abraçar um aidético, de abraçar naquela época um leproso, de entrar no hospital. Hoje, se tivessem vivo, estariam juntos nessa pandemia. Quantas pessoas que estão na frente da pandemia, pessoas que não têm noção do que é um livro espírita, estão cedendo a sua vida para salvar outras. Isto é afastar a imperfeição e partir na direção de resolver. O livro fala em corrigir. Ora, toda correção, entendeu, advém primeiro de um ato seu, segundo, um ato seu, né? O ato volitivo, vontade sua, né? Para melhorar. Eu vou corrigir este ato meu, eu vou corrigir esse trabalho. Então, na verdade, né, esse Código Penal nos diz que nós precisamos, mesmo sem saber o que foi que nós efetivamente acertamos, né, para receber o direito de encarnar, porque não é todo mundo, meu amigo, minha amiga, pense quantas pessoas estão implorando para encarnar, para recuperar. Quem participa de mesas mediúnicas e conversa com os irmãos, às vezes desesperado, meu irmão, faz quanto tempo você está nessa situação, né? Nessa letargia, parado, né? Sobre a sombra de uma árvore, vendo a musicalidade, como dizia Chico Xavier, a musicalidade passar, né? Ah, não me lembro, eu sou da época das cruzadas, 300 anos depois, passados. O tempo passa, não é? Nós por vezes imploramos para encarnar, não é? Porque a encarnação é um tratamento de choque. Por isso que diz o Código Penal da vida futura. Ou você faz alguma coisa nessa encarnação, ou em outra encarnação, ou fez em outra encarnação e não deu certo, ou então deu certo, para diminuir as imperfeições, ou do contrário, você vai ficar repetindo. Ou seja, vai continuar impuro. Não impureza na acepção chula da palavra, não. Impureza de quê? Você não conseguiu trazer a pureza daquele ato para diminuir o seu peso. É fácil? Do começo são 416 páginas, contando com o sumário, contando com o índice, etc., que esse livro tem, Céu e Inferno. Em nenhum momento, aliás, nos 5 livros da codificação, em nenhum momento ninguém diz nada, nunca foi dito que a modificação do espírito é fácil. Nem os grandes mártires, Chico Xavier, hoje Mahatma Gandhi, né? Novamente Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, está viva de seus 90 e poucos anos, e tantos outros que vão surgir ainda, né? Emmanuel, que reencarnou,
Dizem que para se chegar à angelitude é fácil. Mas nós já estamos no momento de começar a fazer diferente. Senão nós vamos continuar com as mesmas imperfeições. E sabe-se lá quando é que nós vamos ter uma oportunidade de voltar. Não é só voltar para o plano espiritual. Não, eu não consegui atingir a minha meta, né? Na verdade, eu fiz 5 promessas, né? Eu me dediquei a voltar a fazer, mas eu só consegui 2, ou não consegui nenhuma, ou consegui uma. Pode até ter alguém que tenha conseguido todas, né? Mas é muito pouco. E eu gostaria de voltar amanhã. Não, irmão. Infelizmente, vamos fazer um relatório aqui, ver quando é que você pode, não é? Porque a sua capacidade de imperfeição continua a mesma, não é? E não adianta você chegar lá e dizer, não, mas eu não sabia. Meu amigo, se você soubesse o que você prometeu, você não ia fazer. Porque às vezes as provas que nós pedimos, né, para recuperar, ou as expiações, que são mais graves, que são um pouco mais pesadas do que as provas, entendeu? Se nós ficarmos sabendo, a gente diz, meu Deus, pelo amor de Deus, não, essa prova eu não vou conseguir fazer. Veja vocês, quem é que quer vir tetraplégico, com desvio mental, sofrendo de pobreza, doente? Ninguém quer vir. Mas você pode ter prometido isso lá, não é? Não pode? Ou então, como eu disse no começo da palestra, com bastante posses, né? E não ajudar ninguém. Ou então não ter nada, né? Prometeu que saía do nada, foi crescendo, transformou numa pessoa tal, e não seguiu nada, não. E o pior de tudo, se é que a gente pode utilizar essa palavra pior, não é? Porque nós estamos muito acostumados a reclamar, eu sempre digo isso, já disse até em outras palestras, e já reproduzo, né? Na verdade eu estou só reproduzindo. Nós estamos muito acostumados a reclamar pelo que nos falta, quando nós deveríamos agradecer pelo que nos sobra. Imagine os senhores, se a sua escolha, que é a das mais pesadas, não é nem prova, é expiação, essa. Eu quero voltar à Terra para abraçar a doutrina espírita e ser um médium para ajudar. E você se desvia. A imperfeição que o codificador... Eu estou falando do primeiro ponto que fala do Código das Penas Futuras, não é? Porque essa codificação futura, ela vai interferir no retorno à sua outra encarnação, quando ela for permitida. Imagine médium, você se desviar desse caminho, como de vez em quando nós vemos aí. E aí? Essas palestras são muito boas, porque, por incrível que pareça, como uma grande parte dos senhores estão pensando, entendeu? Se há condições de pelo menos tentar, para nós também que falamos, entendeu? Soa também, não é? Porque não é à toa que eu escolhi um tema desse, que eu preciso modificar também algumas coisas em mim, não é? Enquanto eu falo, me vem à memória algumas coisas que eu preciso modificar. Há dificuldade disso? Sempre haverá. Agora, se você quer continuar esquecido, apenas participando de uma doutrina, ouvindo palestra 24 horas por dia e não praticando nada em prol dos outros e em prol de você também, é aquela história, eu vou na casa espírita, eu ajudo e não sei o que, barará, tá, muito bem. E depois que você sai dali, quais são os seus atos? Você se purifica, como diz o... Você está no vaso carnal para se purificar. Ninguém veio para a carne
para sair da eracidade. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não é? Aqueles que não precisam estão reencarnando. Imagine nós. Não é verdade? Bom, então, que nós possamos agradecer o Criador por nos mostrar, através da codificação, que nós podemos diminuir as nossas penas desta maneira, não é? Diminuindo as nossas imperfeições. Nós sabemos quais são as nossas imperfeições. Nós temos plena consciência quais são elas. Talvez nós não tenhamos coragem de fazer, ou nós já nos acostumamos com elas. E o problema é quando nós voltarmos, né? Porque ou é perfeição ou é imperfeição. Aí o código penal do futuro vai: bom, você não conseguiu fazer isso, vai fazer de outra maneira. Então espero que vocês pensem nisso. Nós vamos voltar com essa temática, com outros objetivos que precisam ser cumpridos, né? Para que a gente possa diminuir essas penas que nós carregamos por séculos e séculos e séculos. E graças a Deus que nós não sabemos, não é? Então nós precisamos caminhar na escuridão até que nós encontremos a luz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Muita luz e muita paz. Que assim seja. Muito obrigado e até breve. Pense no que eu disse.